Eu quero falar com você algo sobre integridade, para que nós possamos nos apropriar dessa verdade. Eu entendo que o desejo do coração de Deus é que nós sejamos uma igreja íntegra. E para tal, cada um de nós precisa se comprometer com a integridade. Cada um de nós precisa tomar uma decisão de ser um homem íntegro ou uma mulher íntegra. E eu queria compartilhar um testemunho de um irmão que ouviu sobre integridade, se comprometeu a ser um homem íntegro. Ele escreveu no grupo do WhatsApp, eu quero ler com você. Ele disse assim: hoje passei no bairro e vi em uma rua algo estranho no asfalto. E deparei com uma carteira aberta com dinheiro voando para fora e todos os documentos. Peguei a carteira, juntei tudo que estava no chão, levei para casa. Olhei os documentos e se tinha algum endereço, achei o endereço. E algo me dizia: pode ficar, você achou, é isso que você pediu e quis, e te dou, é seu o dinheiro. Então orei e o Espírito Santo disse: devolva tudo o que você achou, pois eu te darei muito mais do que isso. Então procurei o endereço, e sou uma pessoa que demora mais de meia hora para achar o endereço, mas fui guiado pelo Espírito e achei em menos de 10 minutos a casa. E devolvi. Jesus cumpriu que ele ia me dar muito mais do que isso. E ganhei sem esperar dinheiro pela recompensa, um café da tarde, sorvete, um Ferrero Rocher e algo muito mais importante, uma amizade e um sentimento ótimo de paz e felicidade por fazer algo de bom por outra pessoa, sem esperar nada em troca ou fazer isso por interesse. Um sentimento muito bom que vem de Deus e Ele tem muito mais para fazer. Eu estou descrevendo para você um testemunho de alguém que agiu com integridade. E a unção de Deus encontrou a vida do Jefferson com essa integridade. E ele testemunhou e manifestou essa integridade sobre a terra. Então eu quero falar um pouco sobre integridade hoje. Primeiro eu queria ler um versículo para você entender que integridade é um termo bíblico. Apesar de ser algo inerente ao nosso português e uma qualidade quase que imperceptível aos homens hoje, a integridade, o seu conceito, está por toda a Bíblia. Josué, em nome de Deus, falando ao seu povo, depois que eles tiveram grandes conquistas, no capítulo 24 de seu livro, no versículo de número 14, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Então você entenda que integridade é um termo bíblico. Lá nos primórdios da história bíblica, o Senhor, Ele orienta o seu povo, através de Josué, que era o seu líder, a viver em integridade. Até esse momento, a única nação que servia a Deus, que era chamado povo de Deus, era a nação de Israel. Moisés havia sido líder por muito tempo e tinha tirado esse povo do Egito. E no Egito, eles aprenderam toda sorte de costumes e de falta de integridade. Mas eles passaram 40 anos no deserto e uma nova geração nasceu no deserto. E essa nação viu os milagres do Senhor e os padrões do Senhor, sob a liderança de Moisés por um tempo. E quando Moisés se foi, Josué assume o cargo de líder. E nesse tempo é um tempo final da liderança de Josué. E Josué orienta esse povo de como é que eles devem viver. E ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Temei ao Senhor e servi-o com integridade. Nós temos aí esse termo integridade. E eu preciso definir o que é integridade para você e conversar um pouco sobre isso antes de passear por alguns versículos bíblicos que tratam a respeito de integridade. Então, integridade é a ação e a prática do íntegro. E o íntegro é aquele que está inteiro, que não está despedaçado, ou que não está em parte. Ele é íntegro. Vamos dizer que você vai levando uma daquelas vasilhas de vidro, de fazer bolo, de colocar comida, dentro de uma caixa. E de repente você tropeçou e ela caiu. Você vai, então, com cuidado, abrir aquela caixa e você diz: olha, ela está íntegra. Ela está inteira. Não falta nem um pedaço. Mas se de repente ela estiver ali toda quebrada, você pode dizer: ela se desintegrou. Ela perdeu a integridade. Agora, para que você entenda melhor do que nós estamos falando, né? Porque nós não estamos falando de vasilhas, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de uma integridade moral, de caráter espiritual. Nós não estamos também falando de uma integridade como a do mundo, porque para o mundo integridade é uma coisa, mas para Deus integridade é o que ele chamou aqui no livro de Josué de integridade. Então, por exemplo, na época que a minha avó era viva, se um jovem levasse a namorada para dormir com ele em casa, esse jovem e aquela mulher, principalmente, aquela moça principalmente, ela não era taxada na sociedade como uma moça íntegra.
não é verdade? Hoje em dia não se questiona a integridade de alguém que leva a namorada para dormir em casa, nem da namorada que dorme na casa do namorado ou que leva o namorado para sua casa. Não se questiona. Então, para o mundo, esse padrão de integridade caiu. Mas e para Deus? O padrão de Deus é maior, porque para Deus, para perder-se a integridade, não precisa levar a namorada para casa, nem o namorado para casa. Basta olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura, que já quebrou a integridade diante de Deus. Isso é o padrão bíblico. E diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção de pecar, ele já adulterou com ela. Esse é o padrão de integridade de Deus. Então a palavra de Deus, a Bíblia, é quem nos referencia do que é ser inteiro ou do que é ser quebrado. Agora, em se falando de ser quebrado, eu tenho que falar para você algo que é a antítese ou que é o contrário de ser íntegro. Então quem não é íntegro, eu posso chamar de corrupto ou de corrompido. Porque corrupção é a prática daquele que não é inteiro, que é quebrado. Então, a palavra corrupção hoje é uma palavra que nós rejeitamos. Por quê? Porque nós gostaríamos que os nossos líderes políticos fossem íntegros. Mas eles não são conhecidos pela sua integridade. Eles são conhecidos pela sua corrupção. Porque o que se esperava deles é que eles fossem inteiramente fiéis ao seu mandato. Inteiramente fiéis em representar o povo que o elegeu, mas na medida em que eles tomam propina, eles deixam de ser íntegros e eles quebram o padrão moral, eles quebram o padrão de honestidade, eles quebram a integridade se vai, por isso eles são chamados corruptos. E essa palavra vem do latim corruptus, que quer dizer exatamente despedaçado, aquele que foi feito em pedaços. Então, quando a palavra do Senhor diz que eu e você devemos servir ao Senhor com integridade, eu posso afirmar para você que o Senhor não deseja que nós sejamos corrompidos. Então, se há um corrupto nessa história política, para você entender, também existem os corruptores, aqueles que insistem em fazer de alguém um corrupto. Ele diz, olha, eu te dou 10 mil para você dar um voto ali, para você assinar tal coisa. Ele é o corruptor. E na nossa história, nós também temos um corruptor, que é aquele que manda no mundo, o diabo, e que move todas as circunstâncias para que o filho legítimo de Deus e a filha legítima de Deus se corrompa e se torne um corrupto, uma corrupta. Se você tivesse que olhar no espelho hoje, você gostaria de ver refletido lá a imagem de uma pessoa íntegra ou de uma pessoa corrupta? Mas será que se você olhar hoje, você vai ver exatamente uma pessoa íntegra? Se você avaliar a sua integridade hoje, ou melhor, se você permitir que Deus avalie a sua integridade hoje e que Ele separe os íntegros dos corruptos, em que time você estaria? Mas independente do time que você se encontra, eu quero que você entenda que o padrão de Deus é a integridade. E o Senhor deseja que você o sirva e que você viva como uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra é aquela que não negocia os princípios e os valores de Deus. Quem negocia os valores de Deus é um corrupto. Quem olha para uma mulher e segue olhando com uma intenção impura é corrupto. Ele está se vendendo ao seu desejo. Assim mesmo, uma mulher que olha para um homem com uma intenção impura, ela está se vendendo ao seu desejo. Ela está quebrando o padrão de santidade de Deus, deixando a integridade para se corromper com o mundo. E isso serve para tantas outras coisas. Fofoca, maledicência, suborno, violência, traição, desrespeito, desonra. Eu posso seguir fazendo a lista para você de quais são os princípios que ferem a integridade. Muito bem. Às vezes, quando você tenta rodar uma música ou um vídeo no seu celular ou no seu computador, ele não roda, ele não funciona. Você diz, por quê? Será que meu celular estragou? Será que meu computador estragou porque ele não está rodando esse vídeo? Mas é só esse vídeo, os outros todos passam. Aí você pergunta para alguém um pouco mais entendido, ele vai dizer, não, o problema não é o seu computador nem o seu celular. O problema é que esse arquivo que você está tentando executar está corrompido. Ele não serve mais para o propósito para o qual ele foi criado. Ele foi corrompido. Ele não está inteiro mais, ele não funciona mais. E com isso eu quero dizer para você que Deus, quando te fez, ou seja, quando Ele te recriou em Jesus Cristo, que você morreu para esse mundo, batizou e nasceu de novo, Ele te fez inteiro, pronto para funcionar como um santo sobre a terra.
Todas as qualidades que haviam nele, ele pôs em você. Ele já tinha feito isso com Adão, conversando ainda com a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz: façamos o homem à nossa própria imagem e semelhança. Então, Deus colocou características da divindade na criação. Mas o que aconteceu com esse ser humano? Ele se corrompeu. O corruptor passou uma conversa nele e ele caiu nessa conversa. Desobedeceu, não acreditou em Deus. Mas houve a obra de Cristo. Se você nasceu de novo, você foi feito novamente com as características de Deus. Deus restaurou você. Você pode ter comunhão com o Espírito Santo. Você pode adorar a Deus. E é a característica de se manter santo, irrepreensível, íntegro. A força para isso está em você. Você não é um incapaz. Deus não te fez de qualquer maneira. Eu fico vendo as pessoas justificando: a carne é fraca. A carne não é fraca, ela é forte, porque ela dá na sua cara, te joga no chão, entende? Agora, Deus te fez forte. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, diz a carta de Paulo aos Coríntios. E nessa característica de nova criatura, onde você é só um espírito com o Senhor, o poder de Deus para vencer a carne, o diabo e o mundo, e toda a sedução dos corruptores, você tem. Você tem a força de Cristo em você. Então você tem que saber que toda característica que você tem na sua vida é razão suficiente para você não se perder. Você se perde se você quiser. Porque a própria Bíblia diz: aquele que está de pé, veja para que não caia. Tem crente que acha que ele nunca vai cair. Mas a Bíblia diz: cuidado, veja para que você não caia. Porque você foi recriado. Mas o corruptor, ele vai trabalhar todos os dias para que você caia na corrupção, como caiu Adão. E essa é uma guerra diária. Aquele que está de pé, veja para que não caia. Aquele que é íntegro, zele pela sua integridade. Sabe, nós vivemos em um tempo onde os cristãos nascidos de novo, eles não se preocupam com integridade. Existe um evangelho barato pregado por aí, que prega as bem-aventuranças, que faz com que as pessoas estejam nas igrejas. Elas se sentem vitoriosas, mas na realidade elas são derrotadas, porque elas não são íntegras. Porque apesar de terem se entregado a Jesus, vivem corrompidas. Em nome de Jesus, eu vos convido à integridade, a tomar a firme decisão de andar como um homem íntegro e uma mulher íntegra sobre a terra, sem se corromper com a sedução desse mundo, que vem em forma muito gostosa e agradável. Não vem como um prato amargo, vem como algo doce e suculento. O corruptor vai te apresentar o fruto proibido na conversa do seu amigo, em um jovem sedutor, em uma menina bonita, nos seus amigos de trabalho, pelos Facebooks da vida, pelo WhatsApp da vida. As propostas para que você se corrompa virão todos os dias da sua vida. Mas aquele que está de pé, veja para que não caia. Não se venda, continue sendo íntegro. Ainda que todo o resto do universo se corrompa, ainda que você seja ameaçado de morte, para que você venda a sua integridade, não se corrompa. Eu queria falar para você sobre um homem íntegro chamado Jó. Depois, se você quiser, você leia o livro de Jó. É uma história muito interessante. Jó era um homem rico. Da sua época, ele foi o mais rico. Ele era o mais rico da sua região toda. E esse livro de Jó, no capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó é o tipo de pessoa que Deus quer que você seja. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E aí acontece algo. Satanás se apresenta diante de Deus. E no versículo 3 do capítulo número 2, Satanás está diante de Deus e diz assim, olha: perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incites contra ele para o consumir sem causa. Eu não falei para você que a maneira de você viver define se você é um adorador ou não? Jó era um adorador. A maneira com que Jó vivia agradava a Deus, chegava lá no trono dele como um perfume. Ele tinha prazer em olhar Jó viver. Ele dizia: ei, você viu Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é íntegro, meu filho, meu servo é íntegro, reto. Ele me teme. Ele se desvia do mal e ele conserva a sua integridade. O desejo de Deus é que você seja esse tipo de pessoa, que você conserve a sua integridade. Mas aconteceu o seguinte: Satanás disse para o Senhor: é o seguinte, Deus, esse homem é íntegro, porque você deu tudo para ele. Ele é o mais rico, ele tem um monte de filho, ele tem gado, ele tem funcionário, tem tudo. Por isso que ele é íntegro. Tira tudo dele para ver se ele continua.
E Deus disse a Satanás: eu vou deixar que você toque nele. Pode tirar tudo que ele tem. E tirou. Ele perdeu tudo e conservou sua integridade. Satanás voltou diante de Deus e disse: é o seguinte, eu sei que eu tirei tudo dele e continua íntegro, mas ele é íntegro porque ele tem saúde. Toca na saúde dele, para você ver se ele continua íntegro. Deus disse a Satanás, disse o seguinte: você pode fazer o que você quiser com o corpo dele, só não mate. Deus conhecia o coração daquele homem. Deus disse: eu ponho a minha mão no fogo por Jó, pode tirar tudo que ele tem, ele vai continuar me adorando. E aí nós temos alguns outros versículos aqui que mostram essa relação de Jó com a sua integridade. Capítulo 2, verso 9, a mulher de Jó, depois que vê ele todo acabado, ele encosta nele, ainda conservas a sua integridade. Amaldiçoa o seu Deus e morre. O cara está na lona. O homem fedia das suas feridas. Ele disse: amigão, é o seguinte, você ainda vai continuar sendo íntegro, do jeito que você está. Xinga logo esse Deus que você serve, que acabou com a sua vida, que deixou isso acontecer com você, e morre. Versículo 27, capítulo 5. Os amigos de Jó vêm consolá-lo e começam a dizer para ele assim: rapaz, tu fez alguma coisa de errado, cara, não é possível. Você pecou contra Deus, porque Deus está pesando a mão em você. Conta logo o que você fez de errado. Arrepende, rapaz, tu deve estar mais sujo do que pau de galinheiro na presença do Senhor. E começa a acusar ele. E ele fala com os amigos: longe de mim que eu vos dê razão. Ele disse: eu não pequei, eu tenho a consciência limpa diante de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Eu não afastarei de mim a minha integridade. Eu não deixarei de ser um homem íntegro. A mulher do cara chutou na boca dele. Os amigos vieram, espizinharam ele. Satanás fez gato e sapato dele. E o perfume da sua adoração de vida continuou subindo. A expectativa de Deus é que você seja esse homem fiel, essa mulher fiel a ele, com integridade. Capítulo 31, verso número 6, Jó começa a defender-se diante dos amigos. No final das contas, os amigos estão falando na cabeça dele. Ele diz: pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Ele diz: Deus pode me pesar, porque o meu peso é peso de integridade. Deus pode te pesar, irmão. Deus pode pesar você. Deus pode colocar você na balança dele. Você também tem peso de integridade na sua vida. Deus deixou isso aqui escrito para que você siga o exemplo de Jó. Guarda isso no seu coração. Mas terminado esse período de prova, Satanás se apresenta diante de Deus sem nada para falar de Jó. Então o Senhor restitui a ele 2 vezes, 3 vezes mais do que ele tinha antes. Mas sabe, eu leio Jó e eu percebo uma coisa: ele sofreu, mas me parece que aquela riqueza não fazia diferença para aquele homem. Porque apesar de sofrer e não gostar da angústia do sofrimento, se lamentar, o que ele mais queria era agradar o coração do seu Senhor. E para ele isso independia de ser o homem mais rico da terra ou o mais miserável dos homens. Sabe, Deus quer que você o adore. Isso é amar a Deus em primeiro lugar. Muitos de nós estão correndo atrás de coisas, de bens, de colocação, tentando agradar esse mundo, enquanto deveria estar tentando todos os dias, se esforçando para agradar a Deus com a sua integridade. Toma essa decisão hoje na sua vida, de não se vender, nem por uma piadinha, por nada. É claro, você vai virar um chato, uma chata, vai. Mas o coração de Deus vai ser agradado. Os seus amigos vão fazer igual os amigos de Jó. Alguém vai falar de você: puxa, você era tão legal, agora que você virou crente, você virou esse chato, essa chata. Ele diz: amaldiçoa esse Deus, seu Deus, e morre. Ele vai falar para você. Amigo chegado, tão íntimo quanto a mulher. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu filho, pode ser seu pai. Mas a sua relação com Deus é sua. Você decide. Salmos capítulo 7, verso número 8. O salmista diz: ó Senhor, o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa olhar diante de Deus e dizer: Senhor, julga a minha integridade. Veja se eu tenho achado diante dos teus olhos graça, como achou Jó. O Senhor que julga os povos, julga a minha vida, Senhor, e me mostra. Porque eu tenho um compromisso e quero ser diante do Senhor um homem íntegro ou uma mulher íntegra. Salmos capítulo 15, verso número 2 diz: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Salmo 41, verso de número 12 diz: quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Eu não falei para você que Deus, quando te recriou, Ele te deu condição de viver como um homem íntegro, como uma mulher íntegra? O salmista sabia disso. Ele disse: Senhor, quem me sustenta na integridade é o Senhor.
Ele está fazendo a sua canção, quem sabe com uma harpa, dedilhando uma canção para o Senhor. Ele diz: Senhor, quem me sustenta na minha integridade é o Senhor, e é o Senhor que me põe na sua presença para sempre. Essa identidade você tem que ter, você tem que entender e ficar fiel, porque se você decidir ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, o Senhor vai sustentar a sua decisão, ainda que todo o resto do mundo se corrompa. Eu aconselho os irmãos a lerem Provérbios, porque os provérbios são lições práticas da sabedoria para a vida. Eu li Provérbios quando eu era adolescente, eu lia todo dia, e me entusiasmava com as lições de sabedoria do Senhor. Elas começaram a fazer parte de mim. Provérbios diz assim, presta bem atenção que são conselhos preciosíssimos. Provérbios 10, 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Se você for íntegro, pode ficar tranquilo e seguro. Mas se você se corromper, a sua corrupção vai ser conhecida, ainda que feita às escuras. Uma hora ela vem à tona. Não se corrompa, não se corrompa. Provérbios 11, 3 diz: a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua falsidade os destrói. Mas aqueles corrompidos, a sua mesma falsidade o destrói. A integridade dos retos os guia, mas os corruptos serão destruídos na sua própria falsidade. É a palavra de Deus que está dizendo, você devia acreditar. Não tem vantagem nenhuma, nem bíblica, de ser brasileiro esperto. Seja um brasileiro santo e representa a justiça do Senhor. Mude a história dessa nação, começando por você. Construa um legado de integridade sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos. Semeia a integridade por onde você passar e você vai ver essa nação sendo transformada, vida por vida. Nós estamos em meio a uma revolução e somos a semente dela, mas essa é a revolução da integridade. Nós somos multiplicadores da integridade de Cristo sobre a terra. Assuma a sua identidade, exerça o seu papel. Provérbios 13, 6 diz: a justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Mas a malícia é o corruptor da integridade do pecador, mas a justiça guarda ao que anda em integridade. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a vingança, mas também diz que ao Senhor pertence a justiça. Há momentos na sua vida que, por ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, você vai perder. Mas fique firme na sua posição de integridade, porque a Bíblia diz, e eu creio nela absolutamente, que a justiça guarda o íntegro. A justiça de Deus vai guardar você nas suas decisões de integridade. Não se venda! Provérbios 19, 1 diz que melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolos. Melhor é ser pobre e íntegro do que se enriquecer a troco de perversão, de mentira, de falsidade. Jó descobriu isso. Quantos têm se enriquecido na base da mentira? Mentindo, enganando, fazendo negócios ruins, ilícitos, dando jeitinho de brasileiro corrupto, que não cabe na vida de um brasileiro santo. Seja fiel, seja verdadeiro. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Sabe, eu tive um amigo que teve que mudar de profissão. Ele era representante comercial de uma empresa, ganhava bem, mas ele foi lá e pediu demissão. Eu disse: por que você pediu demissão? Ele disse: porque eu não sei vender sem mentir. Passei a minha vida inteira mentindo para os meus clientes e eu não consigo, então eu tenho que dar um tempo, porque eu preciso crescer na minha integridade. Ele descobriu, falou assim: eu fico só com o que eu tenho, não tem problema que eu empobreça, mas eu quero que um perfume saia da minha vida e chegue diante do Senhor. Não me interessa a minha posição social, não me interessa o que as pessoas vão achar de mim, o que me interessa é o que Deus pensa de mim. Eu quero que Ele se agrade da minha vida. E você, querido, o que você vai fazer da sua vida? Tito, capítulo 2, verso número 7. Paulo é o mentor de Tito, ou discipulador dele, ensinando o ministro como é que ele se porta diante da terra. Ele escreve uma carta para ele e diz: Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Deus deseja que você seja o padrão das boas obras, da integridade, da justiça, da santidade, da honra, da lealdade e de todos os seus princípios sobre a terra. Deus deseja que quando as pessoas olharem você vivendo, você fazendo negócios, você cuidando da sua família, você sendo pai, sendo mãe, você sendo filho, você sendo amigo, você sendo colega de escola, colega de trabalho, Ele quer que as pessoas vejam a integridade dele em você. Torna-te padrão.
Torna-te padrão da integridade do Senhor. Pessoalmente, quantos são aqueles que querem que os outros mudem, mas ele não está envolvido no processo? Ele critica os irmãos, ele critica a igreja, ele critica o Estado, ele critica a nação, ele critica a economia, ele critica tudo. Mas ele não se entregou pessoalmente para se tornar um padrão. Você quer que as coisas mudem, querido? Começa por você. Decide ser um homem íntegro, uma mulher íntegra. Eles no ensino mostra integridade e reverência. Sabe, queridos, eu estou ensinando a você com integridade. Eu tenho um compromisso, eu olho no seu olho e digo, eu estou ensinando a verdade para você. Que o Senhor pese a integridade do meu ensino na balança dele, porque o Senhor me fez porta-voz de uma verdade que não pode se transformar em mentira, porque o pai da mentira é o próprio diabo. Quando ensinamos a verdade do Evangelho, uma integridade precisa ser padrão. Quantos têm ensinado uma mentira no lugar da verdade? Quantos têm se corrompido na pregação da verdade e têm falado apenas o que as pessoas querem ouvir, para agradar a sua plateia, para ter muitos ouvintes? Deus colocou sobre a sua vida uma mensagem e Ele deseja que você seja íntegro quando você passar essa mensagem. Sabe, eu disse para você sobre o íntegro e eu falei para você sobre o corrupto. Mas nesse finalzinho de conversa, eu vou falar para você sobre o conivente. Porque o conivente é tão corrupto quanto aquele que se corrompe. O conivente é aquele que vê a corrupção em andamento e não se pronuncia. Quantas coisas erradas você tem visto? E você não abre a sua boca para dizer que você está errado. Olha, eu amo você, mas eu tenho que falar a verdade para você. Você está errado, você tem que mudar de postura. Você está um fofoqueiro, uma fofoqueira. Você está um maledicente falando besteira. Você está um pornográfico, impuro sexual. A sua maneira de viver está errada. É claro que ele não vai gostar, mas você não vai se corromper. Você não vai ser conivente com uma corrupção que Deus abomina. No ensino, você vai mostrar integridade. Eu quero terminar dizendo a você o que Davi, o rei Davi, ao passar o trono ao seu filho, ele disse para ele. 1 Crônicas, capítulo 28, verso número 9. Davi diz ao seu filho, Salomão: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti, mas se o rejeitares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Sabe, eu encerro dizendo a você: agora, pois, atende a todo o padrão de Deus. Seja íntegro à palavra. Conheça a Bíblia e qual é o padrão de integridade. Há muitos crentes que querem ser íntegros, mas você não conhece a Bíblia, você não conhece o padrão de integridade. O que garante que você está vivendo da maneira certa, se você só é justo aos seus próprios olhos? Você tem que se pesar na balança de Deus. Há muitas pessoas que acham que a vida dela está muito boa, mas quem julga a vida dela é só ela mesma. Você passa anos de crente achando que você está muito bem. Você pode estar muito mal se você não conhece a Bíblia. Se você não conhece o padrão bíblico, você está correndo um risco de ser um corrupto sobre a terra e nem você mesmo está sabendo que você se corrompeu. Atende a tudo. Conheça a palavra e atende aos desígnios do Senhor todos, porque o Senhor te escolheu para ser um edificador. A igreja do Senhor está desbarrancando como uma edificação favelada, porque os seus edificadores se corromperam. Eles se venderam ao padrão desse mundo. Eles não foram fiéis ao ensino. E hoje Deus escolheu você para ser um novo edificador, uma edificadora, um edificador da integridade, da verdade do Senhor. Atende a tudo, ser forte, faze a obra do Senhor com integridade no seu coração. Aproprie-se dessa verdade.